quero falar hoje sobre uma passagem muito conhecida. Todos nós conhecemos ou já lemos alguma vez essa passagem. Se compreendemos, não sei. Sei que a gente já leu bastante ela. Ela está ali em Lucas. Lucas capítulo 15. Queria convidar você a estar abrindo a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15. No versículo 11, nós vamos começar ali no versículo 11. 15. Capítulo 15, versículo 11. É uma das parábolas de Jesus e uma das parábolas mais lindas de Jesus. A minha Bíblia, ela não tem um subtítulo, mas todas as Bíblias, a maioria das Bíblias tem um subtítulo, que é o Filho Pródigo, né? Mas vamos ler. Todos acharam aí? Vamos lá. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para a terra longínqua. Ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Também ele, gastando tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as alfaborras, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava de longe, viu o seu pai e comoveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se no pescoço e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e põe-lhe também um anel na mão, sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai, comamos e nos alegramos. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido, mas foi achado. E comemoravam-se e alegravam-se. O filho mais velho, estando no campo, quando voltou, chegando perto de casa, ouviu a música e danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe: o que era aquilo? Eles disseram: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quisera entrar. Então, saindo, o pai insistia com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e tu nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que nos alegramos e folgamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Uma leitura um pouco extensa, mas conta bem a história de um filho pródigo. Como eu falei antes, toda a Bíblia, ela tem aqui no começo dessa história um subtítulo. E o subtítulo não faz parte do conteúdo da Bíblia.
O subtítulo é a editora que coloca. O subtítulo é alguém que foi editar a Bíblia do original e disse, olha, cabe muito bem esse título nessa passagem. Mas vamos falar o seguinte, Jesus, ele proclamava as boas novas. É uma coisa nova e ainda, além de ser nova, ela é boa. Então, o Evangelho relata coisas novas e boas. Agora diz para mim, um filho ingrato, um filho gastão, é coisa nova? Não é coisa nova. Um filho que pega toda a fortuna do pai e gasta erradamente, é coisa nova? Então, a minha Bíblia, ela não tem subtítulo. Então, eu vou colocar um título que se encaixa no meu ponto de vista, que é Conhecendo o Coração do Pai. Porque o que tem de novo aqui? O que tem de novo é a atitude do Pai, que é uma atitude de boas novas. Mas quando um biblista ou um teólogo foi colocar ali, ele acabou colocando o filho pródigo. E as boas novas já fala por si, são boas novas. Os romanos, quando chegavam a Israel, eles mandavam arautos. E esses arautos, o que eles faziam? Eles vinham lá e diziam assim, olha, chegou luz em Israel, porque eu trago boas novas de Roma. Porém, Jesus, vendo eles fazendo isso, falou assim, eu também trago boas novas, só que é do reino dos céus. Então, Jesus, ele era um arauto do reino dos céus. Então, se Jesus veio trazer boas novas, o foco dessa história não é, de forma alguma, o filho perdido e nem o filho ingrato. O foco aqui é como o pai agiu com esse filho ingrato. Então, tudo que está na palavra de Deus, ela tem o foco da graça, o foco do Pai. Então, tudo o que acontece em nossas vidas, acontece para o nosso próprio benefício. Por isso, então, o título desse texto deveria ser Conhecendo o Coração do Pai. Porque o coração do Pai é um coração generoso. O coração do Pai, ele sempre quer levar para nós algo que nos traga vantagem. Mas voltando aqui para o texto, fala que Jesus conta várias parábolas, e quando ele chega para contar essa parábola, algo que me chama a atenção aqui é o seguinte, ali no 12, o mais moço disse a seu pai, dá-me a parte que me pertence, e o pai repartiu o bem entre quem? Os dois. O pai diz assim, beleza, filho, você quer a tua herança agora? Então, beleza, eu vou repartir o bem entre você, que é o mais novo, e o teu irmão mais velho. Só que a gente quase não presta atenção nessa passagem e diz que o camarada pegou a parte dele. Mas aqui deixa bem claro que os dois pegaram a sua parte. O pai já dividiu a parte para os dois, disse, beleza, filho. Então, filho mais novo, está aqui a tua parte, filho mais velho, está aqui a tua parte. E o filho mais novo resolveu aventurar. Resolveu procurar alguma coisa para fazer da vida. E ele foi, e a Bíblia diz aqui, que ele saiu, e ele gastou todo o dinheiro dele, e ele fez um monte de amizade. Fala para mim, quando você tem dinheiro, você tem amigo? Quando você tem dinheiro, aparece amigo. Quando você tem dinheiro, você é bonito. Tudo acontece. Então, esse rapaz passa alguns dias e ele fala, pai, olha, eu estou com o saco cheio de ficar dentro da tua casa. Ó, não aguento mais ficar aqui e eu vou viver a minha vida, pai. E ele vai, vaza e vai viver a vida dele. Quem é esse cara? Esse cara sou eu. Quem é esse cara? Esse cara é você. Esse cara somos nós. Nós somos muitas vezes esse filho pródigo, esse filho ingrato. Que o pai nos dá saúde,
O Pai nos dá tantas coisas durante o dia, a gente se pega muitas vezes sentado, desanimado. Ai, meu Deus, podia ser diferente, podia ser assim. Ah, por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo? E acabamos não vendo tudo aquilo que o Pai já separou. Quando esse rapaz chega para o pai e fala, pai, me dá a minha parte, o pai pensou duas vezes? O pai não pensou duas vezes. Quando ele falou, pai, eu preciso da minha parte. Ele não falou, pai, eu preciso da minha parte porque eu vou embora. Eu preciso da minha parte porque isso. Não, pai, eu quero a minha parte. O pai foi lá e disse assim, não, beleza. Já vou separar a parte de vocês dois. Está aqui o filho mais novo, a tua parte. Está aqui o filho mais velho, a tua parte. E beleza. E de repente o filho mais novo junta tudo que ele tem e diz, pai, estou indo. O pai, em momento nenhum aqui, a Bíblia diz que o pai disse assim, não, filho, não vá. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se você for, você vai sair debaixo da minha cobertura espiritual. Se você for, você vai sair debaixo da minha bênção. Lá no outro lado tem morte. Não, o pai não falou nada disso. O pai falou assim, você é um ser livre, filho. O meu maior prazer é te amar como você é livre. Quando você exigiu aquilo que você achava que tinha direito, eu te dei. Tchau, filho. E o filho foi, vazou. E o outro filho mais velho ficou dentro de casa. Então conta a história aqui que o filho foi, gastou dinheiro, fez tudo que tinha que fazer. E esse cara que gastou e fez tudo que tinha que fazer, é eu e você, todos os dias. Todos os dias nós temos a graça de Deus, mas todos os dias nós desfrutamos da graça de Deus? Todos os dias, quando nos pinta algum problema, lembramos que nós somos filhos de Deus? Ou a gente simplesmente, está aqui esse problema, eu posso resolver esse problema, e eu vou resolver e acabou, e eu vou resolver do meu jeito. E essa história é uma história que conta da minha vida e da tua vida. E conta da vida daquelas pessoas também que estão dentro de uma igreja, estão dentro de uma denominação e acham que lá vão encontrar tudo o que eles precisam, porque o filho mais velho, ele não foi embora, porém ele já tinha recebido a porção dele. Mas o filho mais novo, ele recebeu a porção dele e disse, agora tem a porção, eu vou gastar do jeito que eu quiser. E chegou um momento da vida dele que bateu a fome. Faltou o dinheiro, bateu a fome, o negócio pegou para o lado do cara e de repente ele lembra que ele tem um pai. Ele lembra que tem o pai e que o pai era muito bom. E que os trabalhadores do pai lá tinham mais pão do que ele. E eles chegam à conclusão que ele estava lá alimentando os porcos. E ele tinha vontade de se alimentar daquela comida dos porcos. E ele então, quando ele começa a lembrar da casa do pai, ele lembra do irmão? De quem que ele lembra? Ele lembra dos trabalhadores da casa do pai. Agora, quem que fala real para mim? Eu divido a minha herança para o Guilherme e para o Vitor. Dou os boquetos que eu tenho para pagar, eu dou para eles. Não, vamos supor que eu vou lá e divido a minha herança. O Vitor sai e gasta tudo a herança dele, com besteira. Fala para mim. Quando acabar o dinheiro dele, a primeira pessoa que ele vai lembrar vai ser os meus empregados? Vai ser o irmão, tipo, puxa vida, meu irmão sim, tá com a bufanfa toda guardada ainda. E eu tô nessa situação. Mas o filho pródigo aqui, ele não lembra do irmão. Olha só o que ele fala. Então, caindo em si, disse, tantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, ali no 17. E eu aqui padeço de fome. Então ele lembra dos trabalhadores. Sabe por quê? Porque dentro da nossa vida cristã, nós encontramos tantos irmãos ruins, que acontece o que? A gente, quando tem que lembrar, não consegue lembrar dos nossos irmãos. Porque esses nossos irmãos nunca conheceram o Pai. Assim como nós, muitas vezes, não conhecemos o Pai. O coração do Pai. Jesus, quando ele vem trazer essa parábola, ele vem mostrar o filho pródigo? Não, ele vem mostrar o coração do pai.
O problema é que quem escreveu o título é que consegue enxergar só isso, só enxergar o filho pródigo. A Bíblia nunca enxergou o filho pródigo. A Bíblia, o relato aqui, enxerga o coração do pai diante de um filho desobediente. Mas a desobediência desse jovem levou ele a um extremo. Quando esse jovem estava no extremo, ele lembra de quem? Ele lembra dos trabalhadores do pai dele. Ele não lembra dos irmãos dele. Agora, por que ele não lembra dos irmãos dele? Ele cai em si e ele diz, meu Deus, eu vou falar para o meu pai, eu vou voltar e vou dizer, pai, olha, pequei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho, mas me tenha pelo menos como um trabalhador diário. Vamos ver o que acontece? Olha só. Lá no 24. Pois esse meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha perdido-se e foi achado. E comemoravam e alegravam-se. Veja só. Quando o filho toma a atitude, o filho já não tinha mais nada para dar para o pai. O que esse filho tinha para dar para o pai? Nada. O filho estava numa situação que ele não tinha nada para dar para o pai. Ele não tinha como dar uma oferta para o pai, tinha? Ele não tinha como dar uma oferta, ele não tinha como fazer nada. Ele só chegou simplesmente lá vestido de trapos. E ele chega vestido de trapo ali, todo, meu Deus, o que eu vou fazer? Como o meu pai vai olhar para mim? Depois de tudo que eu aprontei, de tudo que eu fiz, o que vai acontecer? Quando ele estava chegando, não sei se o pai estava na sacada, se o pai estava no portão, não sei onde estava. Eu sei que antes mesmo do rapaz ver o pai já viu ele e saiu correndo. Quem saiu correndo? O pai saiu correndo, agarrou o filho, abraçou, beijou e já falou para os seus funcionários, traga roupa nova, traga anel, traga sandália e acabou-se. E ele chega e fala o seguinte, gente, traga para esse meu filho, traga para ele um bezerro cevado, traga para ele um boi gordo, para a gente fazer uma baita de uma churrascada. Agora diz para mim, quem é o teu cordeiro? É Jesus. A simbologia aqui do filho pródigo é eu e você. Agora, quem é o nosso cordeiro? Só ganha cordeiro gordo, só ganha cordeiro para se alegrar aquele que diz assim, pai, eu cheguei diante de ti e eu cheguei a uma conclusão. Eu não tenho nada para te dar. Aí o pai, como que é? Pai, eu não tenho nada que faça eu merecer o teu amor. Essa é a hora que a gente recebe o cordeiro. Agora, olha só o que acontece um pouquinho mais para baixo. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então, quem recebe o bezerro cevado é aquele que reconhece que é pecador. Aquele que reconhece, olha, pai, eu sou pecador. Por mais que eu jejue, eu sou pecador. Por mais que eu ore, eu sou pecador. Não tenho o que eu faça, pai, porque tudo o que tu tens para mim é favor imerecido. E esse rapaz, então, chegou nessa situação que só o que ele podia contar do pai era o favor imerecido. O que ele merecia aos olhos do irmão? Vamos ver? O que ele merecia aos olhos do irmão? Lá no 28. Mas o irmão se indignou e não queria entrar. Então, saindo, o pai insistia com ele. E ele respondeu para o seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegar-me com os meus amigos. O cara, quando o irmão mais novo chega e diz assim, olha, me dá a minha parte, o pai diz, não, eu vou ser justo, eu sou um pai justo. Estava falando do nosso Deus, eu vou ser um pai justo. Eu vou dar as duas partes já. Filho mais novo, está aqui a parte, filho mais velho, está aqui a tua parte. O filho mais novo foi para a gandaia. O filho mais velho ficou ali tentando receber do pai por aquilo que ele fazia, não é isso? Por isso ele chega no 28, ele ficou indignado. Agora, por que quando aquele moço, por que o filho ingrato, quando estava lá no mundo,
Quando estava lá gastando toda a fortuna do pai, e quando falta o din-din, e ele começa a passar fome, por que ele não lembrou do irmão? Ele não lembrou do irmão porque ele sabia que o irmão dele tinha essa natureza. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos e te nunca transgredi um mandamento. Nunca me desse um cabrito. Fala para mim, seja sincero. Você acha que tantos anos que ele serviu o pai, ele realmente nunca transgrediu um mandamento do pai? É possível alguém dizer assim: pai, mãe, eu nunca te desobedeci? Não é possível. Porque eu tenho 2 filhos, são maravilhosos. Mas de vez em quando eu falo: fulano, você não colocou tal coisa em tal lugar. Ah, pai, eu esqueci. É impossível esquecer, ele passou o dia todo por ali, o negócio estava ali, o dia todinho. Mas o Guilherme e o Vitor têm essa capacidade, cara de pau, de dizer: não, eu esqueci, pai. Mas, cara, você esqueceu um negócio desse tamanho? Esqueci. Então, olha só, o que esse irmão mais velho era? Ele era um baita de um legalista. De um legalista. E ele tem a cara de pau de falar para o pai dele assim: pai, eu que fiquei na tua casa esse tempo todo, nunca transgredi um mandamento teu, pai. E daí tu vem e dá um bezerro cevado para esse cara, para mim você nunca me deu nenhum cabrito? Agora, a minha pergunta para você é o seguinte: quando o pai separou a herança, separou dos 2? Agora, por que esse irmão que tinha herança não comeu um cordeiro gordo? Ele nunca quis comer um cordeiro gordo para se alegrar. Mas o rapaz que foi embora, será que ele comeu muito cordeiro gordo? Nessa gastança dele? Sim! Ele comeu muito cordeiro gordo, ele comeu muita carne boa, ele comeu muita coisa boa, ele saiu com muitas meninas. Mas quando ele acaba tudo, ele lembra que ele tem um pai. E que o pai é muito bom para os seus trabalhadores, mas ele não quer saber do irmão. Por quê? Porque o irmão era um legalista. Porque o irmão acreditava o seguinte: eu acredito na causa e efeito. Eu tenho que fazer para depois receber. Agora, se esse pai é um pai justo, quando chega o irmão, que ele veio todo arrebentado, que ele tinha gastado muito, e que ele não tinha mais nada para dar para o pai, a não ser a sua admiração, o seu amor. O pai não vai lá e mata um bezerro gordo e dá para o filho se alegrar? Agora, se para um injusto o pai se mostra tão justo, para o injusto o pai se mostra tão bondoso, será que para esse irmão que ficou em casa, o pai é tão ruim assim, que o cara sempre foi tão bonzinho e o pai nunca deu um cordeirinho para ele? Não. Sabe o que acontece? Acontece é que quando nós entramos nessa de legalismo, como é que eu vou me encher do poder de Deus? Eu vou me encher do poder de Deus porque eu jejuo 30 dias. Opa, então quer dizer que Jesus só pode me encher do poder se eu jejuar. Então depende de quem para ser cheio? Dele ou de mim? Depende de mim, porque eu tenho que jejuar. Porque eu vou dar uma grande oferta na igreja e daí Deus vai abrir uma porta. Como assim? Então significa que se eu não der a grande oferta, o pai não pode me abençoar? Era mais ou menos isso que acontecia aqui. Por isso que esse jovem que gastou todo o dinheiro, ele não estava nem aí. Ele não pensou no irmão, ele pensou nos trabalhadores, porque era muito mais fácil pensar nos trabalhadores do que pensar naquele povo legalista. Aquele povo que só julga. Porque a reação desse rapaz foi essa. Mas ele se indignou e não queria entrar, então o pai saiu e insistia com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento. Mentiroso. Qual filho que não transgride mandamento do pai? Qual dentre nós que já não fez isso? O que recebemos do pai é pela graça, somente pela graça. Mas a religião nos ensina tantas coisinhas, tantas regrinhas para agradar a Deus, que nós realmente acabamos acreditando que nós podemos agradar a Deus por alguma coisa que a gente possa fazer.
E quando nós temos essa mentalidade de que eu posso fazer para receber do Senhor, eu não ganho sequer um cabrito magrelo. Porque se você pegar aqui e for ver o cabrito na época, ele era pastoreado no pasto ali solto. O cordeiro aqui, gordo, ele era confinado e tratado sem correr muito, sem andar muito. Então, por isso ele ficava gordo. Agora, quando ele chega para o pai, ele fala: pai, você não me deu nenhum cabrito. Porque quem está nessa legalidade, fazendo as 3 batidas na porta, as 10 batidas na porta, a campanha do sal, a campanha disso, a campanha daquilo, está dizendo o quê? Pai, eu estou fazendo e eu mereço alguma coisa. Mas o coração do pai não se abre para a pessoa que é legalista. O coração do pai abre para quem ama. O filho mais novo, independentemente da situação que ele estava vivendo, ele amou. Ele voltou para o pai e ele amou o pai. Assim que ele chegou para o pai e falou: pai, eu não tenho nada para te dar, pai. O pai disse que o pai olhou para ele com muito amor, com muita compaixão, e disse: filho, você não tem o quê? Eu não tenho nada. Então vem cá, me abraça. E o pai abraçou, beijou, botou roupa nova nele, botou sandália nele e deu o cordeiro para ele se alegrar. Agora, em compensação, o outro irmão dele chega para o pai indignado: pai, como é que pode um cara desse aí, pai, vencer na vida? Porque todo legalista, toda pessoa que tem um coração legalista, ele não consegue entender que tudo o que Deus faz por mim e por você é por amor, é por favor imerecido. E esse jovem, então, aqui, ele mostra para o pai dele o coração que ele tinha. E por ele ter esse coração, ele nunca ganhou nenhum cabrito. Olha só, lá no 29. Mas ele respondeu ao seu pai: sirvo-te há tanto tempo, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou teus bens com meretrizes, tu mandas matar um bezerro cevado. Quem que é o nosso bezerro cevado? Quem que é o nosso cordeiro cevado? Quem que é o nosso cordeiro separado desde a fundação da terra? É Jesus. É Jesus. Agora, o cordeiro que está separado desde a fundação da terra, ele foi manifesto a quem? O santarrão ou ele foi manifesto ao pecador? Ao pecador. Mas ao pecador que chegou para o pai e falou: pai, eu estou aqui e eu não tenho nada para te dar. Nada. Daí o pai falou assim: então, beleza, filho. Se você não tem nada para me dar, é isso que eu quero de você. Nada. Agora o outro achava que estava dando muita coisa para Deus. Ele nunca conseguiu ganhar um cabrito magrelo. Aí olha o que o pai responde para ele. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que alegrássemos e folgássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o espírito da graça, o amor da graça, do amor, no nosso amor imerecido de Jesus para nós, é aquele amor que nós não ficamos olhando para o vizinho. Poxa vida, o fulano, o ciclano, não, meu irmão, é você e Deus. E Deus, ele tem interesse em mim e em você. E não é pela legalidade. E não é pelo que a religião tem ensinado. Não é pelo que essas igrejas têm ensinado, que você tem que ir lá e levar uma oferta, que você tem que participar das 7 batidas, das 10 batidas. Porque aqui nessa igreja, aqui está Deus. Deus está em mim. Deus está em você. Deus está em pessoas. Deus não está num lugar. Deus está dentro de mim. O filho mais velho não entendeu isso. E ele nunca recebeu sequer um cabrito magrelo. A minha oração
é que a gente realmente entenda, de uma vez por todas, que não tem pecado que vai nos separar do amor de Deus, que não existe nada, força nenhuma que nos separe de Deus. Só mesmo se eu falar, Pai, eu não quero. Ou eu posso falar, Pai, eu não quero o teu amor, e não vamos receber. Ou nós vamos falar, Pai, eu quero uma bênção, eu quero pagar por essa bênção. O Pai fala assim, não, filho, eu só dou se for amor imerecido. Eu só dou se for favor imerecido. Porque o cordeiro já foi dado. Então tem duas formas de eu e você não receber o favor imerecido. Ou querer comprar esse favor imerecido, ou dizer, Pai, eu não quero. E muitas vezes nós somos ensinados a comprar, fazendo campanha, levando oferta, fazendo isso, fazendo aquilo, subindo um monte, orando não sei aonde, não. Tudo que o Pai quer é que a gente chegue à conclusão que esse rapaz chegou. Qual foi a conclusão que ele chegou? A conclusão era, Pai, eu estou diante de Ti, pequei contra Ti, pequei contra o céu, e não tenho nada. Nada que eu possa te oferecer. Falou assim, então você está agora na hora certa, filho. Esse não tem nada, traz lá um cordeiro para ele. Ele recebeu o cordeiro. O outro que achou que era santão, que era isso, que era aquilo, e que nunca tinha transgredido a lei do Senhor, aleluia, recalabarabá, esse nunca recebeu o que do Senhor? Nada. E ficou bravo quando o irmão recebeu ainda. Então que a gente possa ser esse filho, não o ingrato, mas o filho que reconheceu que não tem nada que possa fazer para mover a mão do Pai. E Ele só vai mover a mão dele porque Ele nos ama, porque Ele tem favor imerecido. Amém? Amém.